Olá! Todos concordam que saber falar uma outra língua é um diferencial quase que essencial para se conseguir o primeiro emprego hoje em dia. Mas essa não é a única razão pela qual cada vez mais jovens se dedicam ao seu aprendizado. Melhorar o desempenho nos estudos, estar antenado com as notícias do mundo e fazer novas amizades são outras razões que os levam a procurar o tão sonhado intercâmbio. E esse é o nosso tema de hoje no Câmara Jovem. O mercado de intercâmbio e educação internacional está em crescimento no Brasil. Deve chegar esse ano a 1 bilhão e 300 mil dólares em negócios, com alta de 30% referente ao ano de 2012. E aqui com a gente no estúdio, quem fala é Melissa Barros, que fez intercâmbio para Roma, e Doutonio Barbosa, que foi para o Canadá, e o coordenador da assessoria internacional da UFPB, o professor José Antônio. Sejam bem-vindos ao Câmara Jovem. Obrigada. Obrigado. Professor José, por que é importante para o jovem ter essa experiência do intercâmbio? Eu acho que o intercâmbio, ele dá uma abertura para o mundo, né, para os jovens. Né? É uma coisa que os nossos estudantes não têm ideia do que é o resto do mundo. Como nós vivemos num país praticamente continental, né, então nós não temos uma preocupação com o resto do mundo. Então, o internacional para nós é uma coisa muito distante da nossa realidade. Nós temos noção de Londres, Paris, Nova York, apenas pelo cinema, por um jogo de futebol, por um show que a gente assiste, mas o brasileiro não conhece a realidade do que representa ser americano, ser inglês, ser francês. Então, nós não temos contato com o resto do mundo. E no mundo globalizado, né, que você dá a ideia de uma aldeia global, de um único mundo, ele é feito de países diferentes. Então a internacionalização, ela lhe dá exatamente essa ideia, mostrar que num único mundo você tem realidades diferentes. E esse é o ponto essencial da internacionalização. E vocês, como foi que se deu o estalo, assim, de que vocês queriam fazer o intercâmbio? Eu decidi ir para o intercâmbio 2 anos antes. Aí eu comecei a estudar inglês. Assim, eu já tinha tido uma base de inglês, mas nunca tinha me focado para estudar para viagem. Mas depois de um tempo estudando, já estudando inglês para viagem, eu estava pensando entre os Estados Unidos e o Canadá. Aí eu decidi ir para o Canadá, não sei, eu poderia ter ido para os Estados Unidos, mas um amigo meu já tinha ido para os Estados Unidos. Eu disse, não, vou mudar, vou ir para o Canadá para eu ter o máximo de experiência, porque eu conheci o que meu amigo tinha dito e eu sabia o que eu ia ver. Aí eu decidi ir para o Canadá, foi nesse momento, 2 anos e meio agora. Foi em busca da experiência? Foi. Da experiência nova. E você, Melissa? Eu decidi que eu queria morar na Itália depois que eu viajei para fora pela primeira vez. Na verdade, a primeira vez que eu viajei foi com 15 anos, sozinha, para a Inglaterra, e passei um mês lá, mais ou menos, conhecendo, e foi aí que meu horizonte abriu, assim, para o que era morar fora, quanta gente tinha, quanta cultura tinha para a gente conhecer. E quando eu passei no vestibular, eu viajei uma segunda vez, e foi aí que eu conheci a Itália e me apaixonei por aquele país. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer um intercâmbio na Itália, eu não pensei 2 vezes, era para lá que eu queria ir. Ok. Professor, como é que funciona a assessoria de assuntos internacionais da UFPB? Bem, a assessoria internacional é um órgão de apoio à reitora. Então, nós cuidamos de toda a parte internacional da universidade, né? E o assunto principal da assessoria internacional é exatamente o processo de intercâmbio. E hoje, então, essa ideia da internacionalização da nossa universidade. Então, nós procuramos fazer acordo com universidades do exterior, não só levando alunos nossos daqui para lá, mas também trazendo alunos de lá para cá. Porque se vai um aluno para lá, esse aluno tem a oportunidade de conhecer e vou trazer a experiência. Mas enquanto ele está saindo, nós também podemos trazer outros alunos para a nossa universidade que vão conviver com os nossos alunos, para eles terem uma ideia, né, da visão diferente de mundo que esses alunos têm.
Então, nós cuidamos fundamentalmente do intercâmbio e dos convênios internacionais da nossa universidade. Sei. A preocupação é em haver o compartilhamento, né? Além de processo cultura de internacionalização entre os países, né? Sei. E, Melissa, você disse que você foi para Roma, se apaixonou, mas surgiu a oportunidade através da universidade, não é isso? Foi. E você não teve opção para ir para Roma, ou era a única opção que tinha? Não, pelo menos pela universidade que eu estudo, que é pela UFPB, existe um programa que chama PROMOB, Programa de Mobilidade Acadêmica. E nesse programa, cada ano sai uma coleção de universidades da Europa, tanto da América Latina, acho que até Estados Unidos, né, professor? Exatamente. Que possuem convênio com a UFPB. E elas disponibilizam as vagas, algumas para todos os cursos, algumas para cursos específicos, e alguns requisitos. Algumas pedem um exame de proficiência na língua, outras não, como foi o caso da minha universidade. E os alunos escolhem o país que acho que mais lhe apetece, se, lógico, preencher os requisitos, né? Aí você participa da seleção e se você conseguir a vaga, aí você vai. E da Tony, você foi para Toronto, né, no Canadá? Eu fui para Toronto. E como se deu o processo? Não, eu fui para uma agência de intercâmbio e turismo, mas foi como foi uma decisão minha. Então, eu estava terminando o ensino médio, tinha acabado de terminar o ensino médio, e eu decidi ir. Antes de ingressar na universidade, que eu achei que é uma experiência muito interessante para mim, conhecer outro país, conhecer outra cultura, outras pessoas, como Toronto é uma cidade extremamente multicultural, e foi muito interessante para mim ver porque você indo para Toronto, você tem um pedacinho, em cada bairro você tem um pedacinho do mundo. Tinha bairro português, bairro italiano, bairro coreano, então você conhecia o mundo naquele micromundo de Toronto. Entendi. E a UFPB, ela tem parcerias com que universidade, de quais países? Bem, na verdade fica difícil São listar para você. Mas nós as principais, nós temos aproximadamente 80 universidades pelo mundo. A grande concentração de universidades é na Europa, porque o objetivo nosso é que os nossos alunos não paguem as universidades lá no exterior, porque no exterior o ensino superior é pago e regiamente pago. Então nós fazemos esses convênios de intercâmbio, onde os nossos alunos se matriculam nessas universidades, principalmente as europeias, sem pagar nada. E os alunos de lá vêm para cá, também não pagam nada. Então é uma troca, né? O intercâmbio é exatamente essa troca e que permite que os nossos alunos permaneçam nessas universidades e quando eles vão, nós já cuidamos de toda a documentação. Então eles já chegam matriculados na universidade. Então, ele já tem tudo pronto, né? E, da mesma forma, nós procedemos com os alunos que vêm. Esse é o programa que a Melissa foi, exatamente o principal programa de intercâmbio, né? Que é o PROMOB, que é o Programa de Mobilidade Internacional dos nossos estudantes. Mas, voltando exatamente às universidades, os preferidos dos nossos alunos é Portugal, até pela língua, né, que não tem problema algum. Né? Então, nós temos a Universidade do Porto, Coimbra, Aveiros, entre a Beira, a Universidade da Beira. Então, nós temos praticamente todas as universidades de Portugal. Temos na Espanha, temos Madrid, Compostela, Santiago de Compostela, temos outras universidades que agora não me vem ao nome. Temos na Itália, temos na Alemanha, temos na Holanda, temos uma na Inglaterra, porque a grande dificuldade com a Inglaterra, Estados Unidos, principalmente esses países de língua inglesa, é que eles dizem que os alunos deles têm dificuldade em vir para o nosso país pela língua. Então, eles não fazem o intercâmbio, quer dizer, só eles estariam recebendo alunos de nossa universidade. Então, eles não abrem mão da matrícula. Então, para um aluno nosso ir para lá, ter que pagar a universidade, não tem vantagem nenhuma. Então, nós não temos interesse nesse processo de intercâmbio, né?
E como ela colocou, a grande dificuldade é o problema da língua, né? Agora, no processo de intercâmbio, a universidade que manda os alunos, ela faz uma seleção. Mas a universidade que recebe, ela também pode dizer se recebe ou não. Então, por exemplo, vem um aluno da Universidade do Porto estudar um curso de engenharia aqui. Ele diz o que ele pretende, nós mandamos a documentação para a coordenação do curso de engenharia para eles dizer, né, exatamente se ele atende aqueles requisitos. Se atender, nós aceitamos. E assim são os nossos alunos. Então, uma das coisas que é exigida, então, é o conhecimento da língua, né? Porque não tem sentido você ir para a Espanha se não entender espanhol. Se você ir para a Alemanha, tem muitas universidades na Europa, eles têm curso em inglês, né? Então, você pode ir para a Alemanha e estudar em inglês, não tem problema nenhum, mas você vai ter que viver num ambiente onde se fala alemão. Então, você tem essas exigências. Outra coisa que é exigido para o intercâmbio, no caso da nossa universidade, né, nós exigimos que o aluno tenha cumprido pelo menos 40% do curso. Então, espera-se, né, que um aluno que já cumpriu 40% do curso, ele vai fazer economia, ele já tem uma noção o que é o curso de economia, ou o que é o curso de engenharia, o que é o curso de medicina, o que é o curso de química. E nós limitamos a 80% que ele tem que ter cumprido. Por quê? Se ele tiver, por exemplo, com 95, quando ele voltar, ele já está saindo da universidade. Então, a gente tem o interesse de que ele traga para cá um pouco para ele difundir com os amigos, né? Com o pessoal que estuda na nossa universidade. Exato. Agora a gente vai ver um VT de Luana Castro, que voltou agora do México e conversou com a nossa equipe. Ok. Eu já estava quase terminando o meu curso, eu estava no sétimo período, e para mim era muito importante para treinar as línguas que eu venho estudando no meu curso. Espanhol, francês, inglês. Então eu queria ir para um dos países que falassem uma dessas línguas. Eu sempre tive a ideia na minha cabeça de conhecer o México. Então eu olhei no programa de bolsas, olhei no programa de intercâmbio que tinha na assessoria internacional da UFPB, e eu vi que, através do Promob, eu poderia ir para o México. E não só treinar a língua, como também estudar algumas disciplinas que seriam aproveitadas para o meu curso. Nossa, foi enriquecedor de todas as formas possíveis, tanto profissionalmente, como aluna e culturalmente, posso dizer assim, porque abriu a minha mente para todas essas questões. Eu visitei museus, eu fui para teatro, eu visitei lugares que eu nunca vi, né, lugares desconhecidos. Eu saí da minha zona de conforto, que eu tinha os meus pais me apoiando, e fui enfrentar o mundo sozinha, entendeu? E isso me ajudou, não só como estudante, mas também como pessoa, a ser mais independente. Então, por isso é muito importante, foi muito importante para mim. O intercâmbio ele faz com que a gente respeite mais a cultura do outro, as diferenças das outras pessoas. Quer dizer, isso é uma coisa boa, entendeu? Cada um tem suas tradições, seus costumes. Isso que torna o intercâmbio rico, entendeu? Isso que faz o intercâmbio bom. O estudo é o principal, certo? Mas eu vou te dizer que é muito divertido fazer intercâmbio. Você faz amigos, você conhece lugares novos, você quer cada vez viajar mais. Isso, para mim, é o melhor, entendeu? É o que traz o seu espírito de criança, o seu espírito de aventura, que eu acho que todo profissional hoje em dia que quer se dar bem, ele tem que ser desbravador. Então, eu acho que isso é o mais importante, foi o que eu mais gostei da viagem. É realmente o enriquecimento nas diversas esferas, né? Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e já volta para comentar esse vídeo e também as experiências dos nossos convidados. Até já!
A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. O Câmara Jovem está de volta, hoje mostrando a realidade dos jovens que fazem intercâmbio. Conversamos com Melissa Barros e Deltônio Barbosa e também com o coordenador da Assessoria Internacional da UFPB, o professor José Antônio. E aí, gente, no processo, para chegar até a viagem e tudo mais, foi muita documentação exigida, certo? E até vacina, questão de vacina também, né, eu acho, porque o Brasil é um país tropical, aí eu acho que eles têm essa preocupação, né, com doenças e tudo mais, aí você também não pode chegar lá com algo que Que vai infectar as pessoas de lá. As coisas. Teve essa preocupação? Eu tive essa preocupação, eu pensei que ia ser necessário, mas para mim não foi. Eu não sei se tem algum tipo de... Se for diferente com outra ocasião vai precisar, mas para mim não precisou. Mas a burocracia é grande. Principalmente para você ir para um país como o Canadá, você tem que fazer o visto, você tem que se preparar financeiramente para qualquer coisa, fazer os seguros. Não é apenas ir para o país e pronto. Você tem que estar cobertado, né? E você tem que estar dentro da lei do país e dentro da lei do seu país. Então, você tem que estar preocupado nisso. E quando você está viajando para o exterior, foi minha primeira viagem para o exterior. Então, eu estava sem saber o que fazer. Assim, eu cheguei em Guarulhos, onde é a parte internacional. Eu tinha ido para Guarulhos, mas eu nunca tinha ido para a parte internacional. Aí eu fui descobrindo como é que acontece, a alfândega, tudo. E você, Melissa? Realmente é muita burocracia. No meu caso, não teve nenhum pré-requisito quanto à vacina, esse tipo de coisa, não. Mas um requisito que é indispensável é fazer um seguro-saúde, você tem que ir lá segurado. Inclusive, o governo oferece um seguro para os alunos intercambistas. E teve também, você tem que fazer um plano de aulas com as matérias que você pretende estudar lá. Você olha no site da universidade qual a disponibilidade de matérias, escolhe, traduz para a língua e envia para lá. Tem também, para dar entrada no visto, você tem que já ter comprado a passagem aérea antes. Então, é uma série de atos. Quando você chega lá, você acha, por exemplo, que só o fato de você ter o visto estudante de italiano já é o suficiente, mas não. Na Itália, tem um outro processo, bem burocrático, por sinal, que chama o permesso di soggiorno, que é como se fosse uma permissão para você poder morar naquele país. O visto serve só para você entrar. A partir do momento que você entrou, você tem que solicitar o permesso di soggiorno, que paga uma taxa, tem que ir não sei quantas vezes lá fazer entrevista, tirar as digitais. E também o Codice Fiscale, que é como se fosse um CPF italiano. Tem que regular tudo isso. E na universidade também, assim, ver se está tudo regulamentado, porque os nossos documentos, quem envia é tudo pela UFPB, né? Mas chega lá, você tem que pegar, se inteirar de como acontecem os exames, as aulas, os horários e tudo mais. Mas é nada que você não consiga fazer sozinho, assim, você corre atrás das coisas, descobre como é e tudo tranquilo. Acaba virando um aprendizado para a vida, né? Com certeza. Mas agora, se você for só para viagem, assim, uma viagem rápida, sem ser um intercâmbio, você pode ir para a Itália ou para outros países europeus sem ter o visto? Você pode entrar na comunidade europeia como turista, visto de turista, por até 90 dias. Mas no meu caso, como foram 8 meses, eu tive que solicitar um visto de estudante. Sim. E como foi para os pais de vocês deixar assim, vocês irem para tão longe sem eles? Foi fácil? Minha mãe queria sempre falar comigo o tempo todo, né? Meu pai era que segurava ela e dizia, olha, se for ficar falando com ele o tempo todo, não vai fazer sentido o intercâmbio, porque a ideia é aprender inglês.
Aí a gente combinou um dia na semana, a gente falava, foi no domingo, todo domingo a gente se falava, mas a gente tentava reduzir o contato ao mínimo para maximizar a experiência e tudo. E tá naquele país, né? Tá naquele país e tá sozinho ali para se resolver. E no meu caso, eu sempre fui muito apegada com a minha mãe. Moramos eu e ela só aqui em João Pessoa, minha família não é daqui. Mas eu sempre estava com ela no FaceTime o tempo todo. Às vezes eu ligava para ela na rua, dizia, tô aqui num parque lindo na primavera. E sempre em contato com ela. Tanto que até ela veio me visitar, não desligava nunca. Mas o fato de você morar sozinho, de você ter que administrar suas contas, você fazer supermercado, conviver com outras pessoas até, porque eu dividi apartamento com outros estudantes, tanto brasileiros e italianos, como em um outro apartamento em que eu convivi com espanhóis. Então, você trabalha, assim, a convivência com outra pessoa, não é a mesma coisa de você morar com seus pais, que tem tudo lá resolvido, né? Você tem que correr atrás de tudo, né? E também não tem a facilidade de carro, você tem que fazer uso dos transportes públicos. Que lá deve funcionar melhor que aqui, eu imagino. Na Itália, não muito, Não assim. muito? Não, mas, lógico que comparado com aqui é bom, mas como eu viajei por outros países, eu meio que reparei que tem uma leve deficiência em Roma, por ser uma capital. Só tem 2 linhas de metrô fazendo uma cruz. Poderia ter um pouco mais. Mas dá para saber. É um símbolo, porque é a cidade religiosa. Exatamente. É isso. Já o Canadá era ótimo, o transporte funcionava, público. né? Funcionava. Professor, quais são as bolsas e os outros intercâmbios que a universidade oferece? Olha, nós estamos falando do intercâmbio. Quando a gente fala do intercâmbio, a gente não fala bolsa, né? Porque as bolsas a gente considera à parte. Certo. A principal bolsa que a gente tem hoje na universidade é a bolsa do chamado programa Ciências Sem Fronteiras, que é uma bolsa dada pelo governo brasileiro, pela CAPES, NPq, que eles distribuem, mas é só dada na área das engenharias. E é um programa que, em termos da universidade, ele causa muitos problemas, porque os alunos não são selecionados pela universidade, é selecionado pela CAPES, NPq, a universidade apenas homologa, e eles não têm esse compromisso, como a Melissa acabou de dizer. Quando um aluno é selecionado por um programa de intercâmbio, então, como o caso dela, ela faz o curso de Direito. Então, aí nós exigimos que ela apresente um plano de trabalho, o que ela pretende estudar lá, no caso dela, na Itália, na área de Direito. E esse programa, ele é aprovado pela coordenação do curso dela. Recebe o meu visto, no caso, que eu sou assessor internacional, e eu mando para universidade lá, no caso dela, de Roma. A Universidade de Roma recebe e manda para o curso de Direito da Universidade de Roma, se eles vão oferecer aquelas disciplinas que ela está pretendendo estudar. Então, há todo um compromisso de estudo. Então, o aluno, ele vai para lá com tudo pronto. Embora, como ela disse, tem muita coisa ainda a ser feito. Mas a diferença que ficou bem claro entre os dois é que ela vai com visto de estudante. Então, o visto de estudante, ele permite que você more no país, no nosso caso do intercâmbio, até 1 ano. É diferente do visto de turista. Então, no caso, ela deve ter recebido o apoio da universidade, da assessoria internacional da Universidade de Roma, e nós damos o mesmo apoio para os estudantes estrangeiros que vêm no Brasil. Então, nós acompanhamos eles, damos informações sobre o cadastramento na Receita Federal, registro na Polícia Federal, entendeu? Então, você torna-se praticamente cidadão daquele país durante esse período. E tem que ser assim também, né? Exatamente. Para a pessoa não ficar avulsa e também... Então, passando as bolsas. Continuando, né, no caso, uma outra bolsa que é muito importante para as universidades brasileiras é a bolsa do Banco Santander. O Banco Santander, ele fornece 5 bolsas para os nossos alunos todos os anos. E todas as universidades que são conveniadas com o programa de Bolsa Santander,
estão abertas para receber os nossos alunos. Ele dá uma ajuda de 3 mil euros para qualquer lugar que você for. Então, o aluno recebe 3 mil euros para um programa de um semestre. Hoje, o aluno receberia em torno de 10 mil reais. Agora, ali, ele tem que cobrir todas as despesas dele. Quer dizer, o dinheiro deve dar no mínimo, né? Quer dizer, mas já é melhor do que não receber nada. E tem a contrapartida também, por parte dele? A contrapartida do aluno é ser aprovado, fazer a viagem e permitir o uso das imagens, os direitos dele como do programa, né? O Santander também tem um outro programa, quer dizer, isso em termos da nossa universidade, chamado Santander Fórmula. Esse Fórmula é dado para alunos que têm dificuldades financeiras. Então, a universidade define o que seriam essas dificuldades financeiras, né? E a bolsa agora não é apenas 3 mil euros, são 5 mil euros, mas nós recebemos apenas 2. Ele tem outros programas, como Bolsas Luso Brasileiro, mas nós não participamos. Assim como tem muitas universidades no Brasil que não participam desse outro programa Santander, que tem essa bolsa. A gente vai continuar a conversa já, que a gente vai dar uma olhadinha agora nas imagens que o Dr. Tony trouxe do Canadá. Certo. Vai falando pra gente, Dr. Tony, da tua experiência aí. Isso daí foi em Snow Valley. Eu estava subindo o teleférico. Nunca tinha... Eu tenho um pouco de medo de altura, então eu estava meio impressionado, mas depois ficou tranquilo. Aí eu filmando o pessoal no esqui. Mas foi muito interessante, eu não consegui fazer nada no esqui. Isso aí foi quando eu estava num passeio, foi antes do final do inverno, para a gente conhecer uma região que produz o maple syrup, que é um tipo de xarope que eles fabricam só lá do Canadá. Eles tiram da árvore para fabricar o xarope. Sim. É uma coisa bem cultural do Canadá. O que eles mais mostram o símbolo do Canadá é esse xarope. Tem o símbolozinho da bandeira é a folha dessa árvore. A folha dessa árvore. Aí eu andando perto da minha casa lá. Você ficou em casa de família? Foi, eu fiquei em casa de família. E como foi morar em outra cidade, conviver com pessoas de culturas diferentes, outra língua? Muito diferente, porque cada pessoa era diferente. Não tinha o canadense. Tinha o canadense também, mas tinha o chinês, tinha o coreano, tinha o italiano. Então, era uma coisa totalmente diferente. Assim, eu acho que foi uma experiência muito válida como primeira experiência internacional. Porque eu fiz amigos na Europa, eu fiz amigos na Coreia, eu fiz amigos na Holanda, entendeu? Eu fiz no México, na Colômbia. Então, foi uma coisa muito internacional. E para o Canadá, eu acho que foi muito bom nesse aspecto. Eu estou querendo fazer outros intercâmbios para ir para um local mais como a Itália. A Itália, você acha mais italianos lá. No Canadá, você acha de todo mundo. E agora a gente vai ver as fotos de Melissa, lá na Europa. Aí tu também pode ir comentando. Essas fotos foram do meu primeiro intercâmbio. Essa sim. Bom, tem a parte italiana, isso foi em Veneza, que é muito bonito, mas o dia que eu fui, estava chovendo muito, eu nunca peguei a cidade tão alagada. Isso foi no Natal, na cidade de Verona. Isso já são... Eu reunida com os meus amigos, todos intercambistas, tem justamente gente do mundo inteiro. O incrível de você fazer intercâmbio é que você acaba fazendo amizades no mundo todo. Eu estava até comentando que quando eu tiver a Copa na Rússia, eu vou para lá, porque eu fiz tantos amigos russos na Itália. Na Itália, realmente, você convive muito a vida italiana, até porque você não tem a facilidade do inglês, como no Canadá, né? Porque você fala mais a língua mesmo, o italiano. Mas o fato de você conviver com tantos intercambistas como você faz com que você se sinta muito à vontade. Você conversa muito inglês, mas também aprende o italiano. Você vive a vida universitária dos intercambistas, que lá são chamados de Erasmus, mas você também vive a vida italiana, é maravilhoso. E eu acho que o fator que mais me impressionou, que me deixou mais feliz, foi as amizades mesmo, assim, o clima que é do intercâmbio e
a cultura, assim, você conviver com outras culturas, não só dos italianos, como de todos os outros países, e aprender a respeitar isso também, né? Isso é muito incrível. Porque da mesma forma que você tá lá sozinho, eles estão lá sozinhos. Então, o vínculo que Exatamente. é criado com essas pessoas que você encontra lá, você está se ajudando. Tipo, ela fala, não pegue essa linha de metrô, pegue essa. Aí você já, como vocês vão se ajudando, vai formando uma amizade mais forte e mais rápido do que quando você já está na sua zona de conforto, que é diferente. O tipo de amizade é uma amizade bem interessante. Então vale a pena e vocês recomendam. Vale a com pena, certeza. com certeza. E vamos fazer outros. Se Deus quiser. Vem, o papo aqui tá tão bom, tem muito mais assunto pra gente poder falar, mas infelizmente nosso tempo acabou e fica para uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela presença de vocês Obrigado aqui. a você. Obrigado a você. Bem, o Câmara Jovem fica por aqui e até a nossa próxima edição.